Eu acho que na cabeça deles sempre vai pesar o resultado, né? Os resultados. O Antônio Oliveira, o problema é que no Campeonato Brasileiro, se a gente for fazer o levantamento só do brasileiro, a situação fica feia, né? São 10 rodadas, um técnico de time grande como o Corinthians não pode ter uma vitória só em 10 rodadas. Isso que pesa, né, contra o técnico Antônio Oliveira. Por mais que a gente possa, né, fazer uma avaliação do repertório do Antônio Oliveira, principalmente em questão tática, ele não é o culpado. Ele não é o principal culpado. A diretoria do Corinthians faz lambanças desde o primeiro dia que assumiu, né? Se lá nos últimos anos, né, a gente tem comentado sobre o presidente Duílio Monteiro Alves como o pior presidente da história do Corinthians, que o PVC nunca concordou, e outro dia eu vi o PVC usando um termo interessante, o ex-pior presidente da história do Corinthians, porque É o o ex. Augusto Melo porque o Augusto Melo caminha a passos largos realmente para ganhar para ficar com esse posto e ganhar esse título. O, o Corinthians só fez lambanças desde o início. É bom lembrar que o Corinthians demitiu, porque eu tenho visto, vou falar uma coisa aqui, existem muitos, né, não, nunca generalizando, mas muitos influenciadores que são defensores do Augusto aí nas redes sociais. E muitos hoje estão pedindo um técnico experiente, um técnico já mais cascudo no mercado. Eles tinham, era o Mano Menezes. Mano Menezes iniciou a temporada 2024 com 14 jogadores no elenco, 14. Tinha criança no banco de reservas em alguns jogos do Corinthians. Vai colocar as crianças sentadinhas no banco, porque não tinha quem colocar. E ele foi demitido mesmo assim, né? O Corinthians paga uma multa alta em relação ao Mano, e aí já vem, né, o problema do contrato lá do Duílio. E de repente contratam o Antônio Oliveira e agora querem demitir o Antônio Oliveira, né? A gente pode trazer os bastidores. Vai ocorrer uma reunião hoje. Há uma insatisfação muito grande com o trabalho do Antônio Oliveira. Esses números que eu citei, os 10 jogos, uma vitória, teve pessoas ali que cercam o Augusto que até me falaram, né? Desses 10 jogos, 7 jogos o Corinthians não marcou gols. Isso não foi nem levantamento que eu fiz. Foram os que são de pessoas que vão estar presentes na reunião nesta quinta-feira para decidir o futuro do Antônio Oliveira. E o que me falaram é o seguinte, que se não cair hoje, cai domingo se perder. Eu acho que, né, não tem nem como contrariar isso, né? É uma informação, mas do jeito que anda a situação, se por acaso o Antônio Oliveira sobreviver no cargo hoje, domingo tem o Atlético Paranaense, que vai ser difícil o Corinthians conquistar uma boa vitória, porque o time do Corinthians é muito ruim. E aí o Antônio Oliveira cai no domingo. Ou cai hoje ou cai no domingo, o Domi. Pois é, a sequência não é das melhores, né? Porque tem Atlético Paranaense fora, depois Cuiabá em casa, PVC, e aí Palmeiras fora e Vitória em casa. Então, se não cair no domingo, pode cair depois. Pode cair, não. O péssimo é quando acontece isso. Eu sei que muitas vezes, a queda começa na imprensa, muitas vezes. Mas o que está acontecendo é que a gente está olhando para a tabela. E a tabela, ela projeta dificuldade. A gente falou disso um pouco ontem. Atlético fora, Cuiabá em casa, o Cuiabá ganhando fora de casa do São Paulo e o Palmeiras no Allianz Parque. E o pior, as notícias são tão ruins para o Antônio Oliveira que houve a confirmação de que o clássico vai ser no Allianz, né, no dia 1º de fevereiro, como a gente disse aqui ontem. Então, você começa a fazer uma contagem de ou é nesse jogo ou é no próximo, que contamina, porque você cria um ciclo vicioso. O jogador começa a achar que o trabalho está terminando. Isso nunca é positivo. E agora, o Corinthians não pode ficar tocando de técnico a cada 6 meses, como está acontecendo. Isso é o pior cenário para o Corinthians. O Corinthians, no ano passado, teve 4 técnicos. Fernando Lázaro, Cuca, Vanderlei Luxemburgo e Mano Menezes. Esse ano, se tiver uma mudança, já vai para o 3º técnico, estamos em julho. Só um detalhe. Temos um super... Esqueci de falar. Porque uma vitória em 10 jogos. Na 10ª rodada de 2007, ano do rebaixamento,
o Corinthians tinha 3 vitórias, mas na 10ª rodada só tinha 9 jogos, tinha um jogo a menos. No 10º jogo ele tinha 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. No ano que caiu, tá pior hoje. Caraca. Eu vou pedir para Amanda colocar de novo 1-0 de ontem contra o Inter, porque o Winner Calil mandou aqui um superchat pra gente. Valeu, Winner. Um cara vencedor já no nome, né? Ele tá bravo aqui, Samir. Ele falou: treinam para isso, hora de trazer o Carille e jogar por 1-0, diretoria amadora, vai Corinthians. O jogo ontem, depois do clássico que deu uma animada na torcida, o jogo de ontem foi para colocar tudo na realidade dura e crua para o torcedor. O time do Corinthians tem muitas deficiências, né? O repertório do Antônio Oliveira é um repertório de 4-1-4-1 com poucas variações, mas o Corinthians tem um time tecnicamente muito fraco, né? O Kaká o Kaká é um zagueiro que vem de dois jogos aí que ele fez gol contra, né? Daqui a pouco vão ter que colocar alguém para marcar o Kaká. Fala pro Ranieri, ó, encosta ali, senão ele vai fazer mais um, tá? Então, daqui a pouco vai ter que pôr um volante para marcar o Kaká. O Mateuzinho, olha só os erros do Augusto Melo. O Corinthians pagou $5 milhões. Pedro Raul, $5 milhões. O Corinthians tem a segunda linha de 4 que ninguém marca nessa linha. É impossível o Corinthians ganhar de alguém. É por isso que o Corinthians só tem uma vitória no Campeonato Brasileiro, que é contra o Fluminense. O Corinthians tem um Ranieri entre as linhas, que é o marcador. Depois vem Coronado. Ontem, né, teve até inversão. O Coronado jogou um pouco por dentro. Depois o Garro foi na direita. O Garro e o Coronado inverteram ontem. Mas a linha de 4, né, não pela ordem, porque teve essas variações, tem Coronado, Garro, Bidon e Wesley. Esses 4 não marcam ninguém. O Bidon não está pronto para ser jogador profissional. Parece que ele saiu da escola com a lancheirinha e entrou no jogo. Não tem condição nenhuma. É um jogador que não marca ninguém. Você pega o gol do Internacional, a gente viu aí o lance, o Garro chega quase caminhando. Porque se ele aperta mais, o camarada é obrigado, né, o defensor do Inter é obrigado a dar um chutão, um lançamento, deu o passo com tranquilidade. Olha a tranquilidade do Garro. O Wesley era para estar aberto. O Wesley fechou. E aí ele deixou o lateral, ele não acompanhou o lateral, que puxou a marcação e deixou o jogador Wesley do Inter finalizar. Por quê? Porque é um monte de jogador. O Wesley é preguiçoso para marcar. Esse não marca ninguém. E eu tenho falado essa questão do Wesley, o nome, que o Wesley vai ser vendido por 30 milhões. Não vai, pelo amor de Deus. O Wesley é 10 por 1. Ele faz... E eu puxei os números, hein? Porque lá no meu canal, lá, eu peguei uns haters porque eu criticava o Wesley e eu provei. O dia que ele fez um partidaço contra o Fluminense, eu falei, agora vocês esperam 10 jogos. E aí o pessoal ficou bravo comigo. Eu fui agora... já foram 12 jogos. Ele não jogou... E desses 12 jogos, depois do Fluminense, ele marcou 1 gol e deu 1 assistência. Contra Argentino Júnior e assistência contra o América de Natal. Então, um jogador que dá contra-ataque toda hora, esse é o craque do time, olha o cenário do Corinthians. O Corinthians tem tudo de Série B, tem diretoria de Série B. O Antônio Oliveira, no Cuiabá, qual era o objetivo do Cuiabá? Permanecer na Série A. Então, quando ele conseguia, tá tudo certo. Um elenco de Série B, e craque de Série B e reforços de Série B, porque o que eu estou ouvindo aí, o que vai chegar, né, no gol, aquela coisa toda. Então, a situação do Corinthians realmente é bem complicada. O Corinthians precisa de muitos reforços, mas 6 reforços no mínimo. O Reginaldo Wilson fala aqui, ó, não pode dar certo um Antônio com acento agudo. Tudo a ver. Nossa, você vai falar ONU em Lisboa? Como fala o quê? ONU em Lisboa? ONU, Organização das Nações Unidas, em Lisboa, ONU, porque não tem acento. Se a gente fala Antônio, por que a gente escreve Antônio? Eles estão certos, o acento é agudo mesmo, que não pode estar certo é o Antônio com um círculo. Mas não é esse o ponto, como você bem colocou, não é esse o problema. Não tem nada a ver o acento agudo do Antônio Oliveira com a qualidade do futebol, que é cada vez pior acentuadamente. Aliás, ele tem tudo para ficar sem acento hoje.
Eu tentei fazer a piada do assento de sentar, desculpa, não foi, acho que não pegou. Não, foi bom, foi bom. Eu achei bom. Eu acho que merece esse like. Ó, o Samuel Urban já mandou aqui um superchat com o seu cachê, PVC, para quando você quiser cantar. A audiência tá boa, vamos deixar um pouquinho para o final do programa, Samir, por gentileza. Mas... Samir, ontem foi a primeira vez que eu ganhei um cachê de cantor. O cara mandou um superchat de R$2 para aplaudir que eu tinha cantado. É assim que se começa a carreira, tá vendo? É assim. Quase tanto quanto foi a gastança do Corinthians para essa mudança de técnico, né? Porque se você pensar, o que o Samir colocou, tinha um cara experiente que era humano, e aí gastou 13 milhões de reais para fazer a mudança, pagar as multas e trazer o Antônio Oliveira. E agora, PVC, é a hora de mudar de novo, com esse elenco, mudar o técnico, e obviamente essa política de bastidor, de diretoria e tudo que a gente tem trazido muito nos últimos dias, é a hora agora de mudar de técnico? Nunca é hora de mudar de técnico. O problema é que você tem que contratar certo. Se você, eu já falava isso muito sobre o Flamengo, mas é a mesma conta do Corinthians hoje. Só que você já demitiu quem contratava, né? A diferença do Corinthians e do Flamengo é que o Corinthians demitiu quem contratava, que era o Duílio. Porque se você contrata Fernando Lázaro, bom, se você contrata, vamos lá, de lá de trás, Silvinho, Vitor Pereira, Fernando Lázaro, Vanderlei Luxemburgo, Mano Menezes. Você contratou 6 na era do Ilho. Aí você continua, Antônio Oliveira, e troca de novo. A única diferença do Corinthians para o Flamengo é que o Corinthians já demitiu quem contratava. É a única diferença. Se você contrata mal a ponto de mudar de técnico a cada 6 meses, demite quem contrata. O Antônio Oliveira falou um pouquinho sobre isso depois do jogo ontem. Vamos ouvir o que ele disse? Eu só controlo aquilo que é a minha decisão e as minhas decisões que eu tomo enquanto treinador. Portanto, essa é a minha área de competência, a área técnica. A área de administração e de gestão desportiva não me compete a mim, portanto, terá que perguntar a outra pessoa. A mim o que me compete é continuar a trabalhar, sei aquilo que eu estou a fazer, sou teimoso para caramba e com reajustes que nós vamos fazer também no mercado, com certeza vamos ficar mais fortes e vamos diminuir o tempo que durante o primeiro turno nós perdemos alguns pontos que eventualmente não deveríamos e agora é descansar e pensar no próximo jogo no domingo contra o Atlético. Esse só controlo o que é minha decisão é um discurso já meio de quem ouviu alguma coisa da diretoria, PVC, ou não? Não, assim, isso está acontecendo. A gente trouxe aqui, e o Samir pode me ajudar ou atrapalhar. Não, atrapalhar não. Ele pode ajudar inclusive, corrigindo. O boato no Santos de queda do Carille está totalmente ligado. E o Carille não cai hoje porque o Carille voltou a vencer, né? O Santos ganhou ontem do Goiás. Então, atenua-se mais. O Carille sabe que ele não tem segurança no Santos. O Santos não é um cargo seguro para técnico. Não tem sido um cargo... Não tem oferecido segurança para técnicos. Então, se o Corinthians demitir o Antônio Oliveira, o boato, e por enquanto é boato, é de que pode ir no Carille. Pode ir em outro lugar também, claro que pode. E o Carille ficar no Santos. Mas isso está circulando desde a semana passada. E se a gente está ouvindo circular dentro do Corinthians desde a semana passada, o Antônio está sabendo o que está acontecendo. Esse é um pecado que não é do Antônio Oliveira. Esse é um pecado nosso, como cultura do futebol brasileiro. Aquilo que a gente chama de cultura do futebol brasileiro, e eu chamo de analfabetismo do futebol brasileiro. O caso do Antônio Oliveira, que tem 24 jogos, é menos grave do que o caso do Álvaro Pacheco, que nós vamos falar daqui a pouco. Tem uma chance gigantesca do Álvaro Pacheco ser demitido hoje. Quantos jogos o Álvaro Pacheco tem? 4. Como é que você pega um avião para Lisboa, no verdade, Porto, para chegar em Guimarães, que é norte de Portugal, chama um cara para pagar um salário europeu,
traz o cara para um lugar onde ele nunca trabalhou antes e demite depois de 4 jogos. O Vasco é uma outra questão. O Antônio é a mesma coisa. O Antônio está mais aclimatado ao futebol brasileiro, trabalhou no Santos, no Atlético Paranaense, no Coritiba, no Cuiabá, mas ele tem 24 jogos. Se o Corinthians demitir um técnico a cada 25 jogos, o Corinthians não vai chegar em lugar nenhum. É para manter? É para contratar certo. E contratar certo significa contratar 1º de janeiro, entregar o trabalho dia 31 de dezembro, avaliar e decidir se segue para o ano seguinte ou se não segue. Estão criticando aqui nosso. Não, desculpa, Dona, essa questão do Carille, que o PVC falou, é mais que boato, viu, PVC? Houve já uma consulta, né? Eu trouxe esse assunto aí como novidade na minha coluna na semana passada, porque o Corinthians se reaproximou do Pitombeira exatamente por conta dessa questão do Carille. A conversa que houve lá atrás foi antes do jogo contra o Fluminense, no dia 28 de abril, quando o Antônio Oliveira balança, né, pela primeira vez, e o Corinthians faz aquele jogo que foi destoou, né, de tudo que o Corinthians tem feito na temporada. Então, existe sim o nome do Carille na pauta, houve uma consulta, claro que o Corinthians não entrou em contato com o Santos. O Zanardi é um nome também que agrada demais o Augusto Melo. Eu lembro que eu fui convidado para um evento lá no Corinthians de café de influenciadores, descobri que eu era influenciador, porque eu fui convidado. E lá o Augusto era um evento que aconteceu acho que 2 ou 3 dias antes do jogo contra o São Bernardo, pela Copa do Brasil. O Zanardi era o técnico. Ele rasgou elogios ao Zanardi lá. Ele é muito bom, temos que tomar cuidado. Enfim, então ontem, né, aliás, na Vila Belmiro, estavam os 2 técnicos no banco de reservas que agradam o Corinthians, né, o Carille e o Zanardi. Então, assim, o Corinthians se reaproximou do Pitombeira, a ponto do Augusto Melo, numa entrevista, num podcast, assumir a culpa do caso Veríssimo, que foi incrível isso, né, porque na época a gente trazia informação que o Corinthians demorou para assinar o contrato e muito torcedor não gostou do assunto. Não, a culpa é do jogador, o jogador é mercenário, aquela coisa toda. E agora o Augusto admitiu publicamente que a culpa é do Corinthians, no caso do Lucas Veríssimo. São muitas lambanças. Se a gente for fazer a conta aqui, desde fechar com o Zanardi a palavrar e não ter conhecimento do regulamento, o Mateuzinho treinando, são muitas coisas de errado no Corinthians. E eles se reaproximaram agora do Pitombeira com a intenção do Carille. Agora, tem um pacote lá, né, PVC e Domi. Por quê? Porque o Santos assumiu aquele termo lá no contrato, se o Carille perder a causa para os japoneses, o Santos que paga. Como é que faz? Ele vai para o Corinthians, e aí o Santos vai ficar com uma bronca do Carille, com ele treinando o Corinthians. Então, assim, o pacote Carille não deve ser tão barato. Vai ter a multa com o Santos, tem essa questão envolvendo o futebol japonês, quem vai pagar a multa, caso realmente venha ocorrer uma derrota aí, na justiça, e fora o salário também e a multa do Antônio Oliveira. A multa do Antônio Oliveira é de R$2 milhões, né? Tinha muita gente que fala, 10, não são R$10 milhões. A multa do Antônio Oliveira é de R$2 milhões, é uma multa pagável, né, no futebol. Isso aí pesa contra o técnico português também. Muito louco a gente falar R$2 milhões é uma multa pagável, né? Ainda mais para o Corinthians, que está nessa. Já não tem um balanço positivo, né? Já tá. Quanto que está a dívida agora, Samir? Contando mais de 2 bilhões, né? 2 bilhões e passou, já passou de 2 bilhões já a dívida. Aí o valor exato a gente nunca vai ter, mas mais de 2 bilhões é certeza. Muitas mensagens aqui no chat. Valeu, gente. Lembre de deixar o like. Vamos chegar em 1000 likes? Aí eu deixo para você cantar no final do programa. O Arnon Araújo da Silva está falando aqui que a imprensa é hipócrita porque atiça para derrubar treinador, depois criticam dirigentes que mandam o treinador
com um curto trabalho. E a Celi dos Santos Viana também está falando aqui, ó, que enquete infeliz. Pode me criticar que eu fiz a enquete hoje, eu aceito essa corneta. Mas, de fato, não é a gente que está derrubando os técnicos, PVC. Daqui a pouco a gente vai falar do caso do Vasco, o PVC já adiantou. Os treinadores já estão muito pressionados. E as informações de bastidores que chegam é que podem cair a qualquer momento mesmo, não é a gente que está derrubando. Você quer fazer uma conta? No ano passado caíram 28 técnicos do Campeonato Brasileiro. Sabe quantos caíram na Inglaterra? Que no ano retrasado foram 13 e era recorde. Na temporada mais recente caíram 3. Em 38 rodadas foram 3 mudanças de técnico na Inglaterra. Aqui foram 28. É por isso que a gente... É claro, eu concordo com quando se diz que a imprensa muitas vezes começa o processo de demissão. É verdade isso. É um problema que a gente tem. Agora, muitas vezes porque o que acontece? O que está no noticiário hoje? Que o Antônio, que vai ter uma reunião no Corinthians para decidir a situação do Antônio Oliveira e que tem uma reunião no Vasco para decidir a situação do Álvaro Pacheco. Eu nunca alimento situações de demissão se eu não tiver informação concreta. Por exemplo, em 2020, Campeonato Brasileiro 2020, quando o Fernando Diniz estava no São Paulo e havia o início de crise, antes do Diniz ser líder do campeonato, eu tinha informação precisa de dentro da sala da presidência de que se perdesse para o Atlético Goianiense no Morumbi, o Diniz seria demitido. O Diniz ganhou de 3-0 e não foi demitido. Mas por que eu dei aquela informação naquele momento? Porque a informação era absolutamente segura, precisa. É correto o presidente ou o diretor de futebol cogitarem se perder, danou-se. Quer dizer que se ganhar, está valendo. É a mesma coisa. Eu considero o trabalho bom dependendo de hoje à noite. Não faz sentido. Mas, infelizmente, é assim que funciona no futebol brasileiro. É o que eu estou dizendo. Eu não sou a favor nem da saída do Álvaro Pacheco, nem da saída do Antônio Oliveira, nem da saída do Fernando Diniz. Só que eu não sou diretor dos clubes. E o que está se dizendo, hoje tem reunião no Vasco e tem reunião no Corinthians. Não tem, que até onde a gente sabe, no Fluminense. Mas tem muito barulho da torcida do Fluminense nas redes sociais. Samir, desculpa, só porque não vai ter essa reunião, mas tem muito barulho da torcida contra o Diniz. Aqui na nossa enquete, quem cai primeiro, por enquanto, o Álvaro Pacheco está com 50% dos votos. Daqui a pouco eu peço o voto de vocês para dar mais tempo da galera votar. Diga, Samir. Não, eu ia dizer que eu lembro muito bem, nós éramos contra todos aqui a demissão do Mano Menezes. Não fazia sentido nenhum. O Mano Menezes ajudou a montar o elenco do Corinthians. Você demite ele no início da temporada, paga uma multa altíssima e o Corinthians não tinha nem o elenco pronto ainda. Repito, eram 14 jogadores à disposição do técnico Mano Menezes, que teve que colocar os meninos do Sub-17 no banco de reservas em algumas partidas do Campeonato Paulista, porque o Corinthians disputava a Copa São Paulo. Então, esse negócio que a imprensa derruba, muitas vezes a gente critica o técnico. Eu tenho muitas críticas em relação ao Antônio Oliveira. Eu acho que ele sempre jogar num esquema, ele mesmo admitiu que é teimoso. Acho que esse é o grande problema, não ajuda também, porque o treinador ele quer pegar o elenco que ele tem e fazer jogar do jeito que ele gosta. E muitas vezes você tem que mudar, você tem que enxergar que o elenco não dá para jogar dessa forma. E o Mano ainda tentou o Mano tentou mais que o Antônio Oliveira, né? Ele fez algumas mudanças no time, táticas, enfim, colocou o Yuri Alberto ali para jogar um pouco pelos lados. Agora, a gente foi muito contra aqui a demissão do Mano Menezes. E hoje, eu também não sou favorável à demissão do Antônio Oliveira. Eu sei que ele tem as suas culpas, mas o pior de tudo, né? O pior é que a gente sabe que se ele for demitido realmente, nada vai mudar, é certeza. Eu falei isso em relação ao Mano. Agora, mais ainda, nada vai mudar no Corinthians se o Antônio Oliveira cair. Ô Domi, você trouxe a lista dos próximos jogos do Corinthians. A janela abre no dia 10. O Corinthians sem reforços vai brigar para não cair. São 5 jogos até a janela. São 5 jogos com esse time aí, com esse elenco. Então, a situação do Corinthians é bastante complicada. E tem outra coisa ainda, hein? Se não demitir o Antônio Oliveira hoje, após essa reunião, domingo é o Cuca. Você imagine o Cuca, que deu toda aquela polêmica, e tem torcedor corintiano que pede o Cuca até hoje ser o responsável aí
pela queda do treinador corintiano. Já tem gente pedindo o Cuca aqui no nosso chat faz tempo hoje. Agora, a diretoria... O Cuca não vai sair do Atlético. O Cuca pode derrubar o técnico do Corinthians. É isso que o Samir está dizendo, né, Samir? Isso que eu estou falando. Falei, imagine o cenário. O Cuca, assim, tem uma ala de torcedores corintianos que ficaram revoltados com aquela saída do Cuca. Aquela polêmica toda, se a gente for voltar ao assunto, não tem nem tempo para esse programa para isso. Mas tem muitos corintianos, o feedback que eu tenho, toda hora, toda live que eu faço, todo programa, tem torcedor do Corinthians lembrando a situação do Cuca. Tá vendo? Mandaram o Cuca embora, agora tem que... E o Antônio Oliveira pode cair justamente no jogo contra o Cuca, né? Agora, o Matheus Donelli, o goleiro, né? Ontem ele foi meio indefesa ali na entrevista pós-jogo, falando bem do técnico e tal. Ele ainda tem o elenco, Samir, na mão? Nem 100% não. Tá? Mas o problema dele é que ele não tem a diretoria com ele, né? Há muito tempo já, as pessoas que cercam o Augusto vivem criticando o Antônio Oliveira para mim, por exemplo. Se critica para mim, critica para várias pessoas por aí. Então, assim, o problema dele é mais com a diretoria, mas não dá para dizer que ele tem o elenco na mão, não, porque o Cássio saiu chateado com ele também. O Cássio saiu chateado com o Augusto Melo e com o Antônio Oliveira. E muita gente comprou essa briga aí. Só que o Cássio não falou nada do Augusto na coletiva porque saiu sem precisar pagar a multa e o Corinthians ainda assumindo a dívida dele. Olha como a diretoria do Corinthians é boa de negócio, né? Porque na questão do Cássio, a multa era 100 milhões. Claro que não vai cobrar 100 milhões para o Cruzeiro, mas o Corinthians devia 3 milhões para o Cássio. Liberou o Cássio de graça. Não poderia chegar e falar assim, tá bom, você quer ir para o Cruzeiro? A gente tem uma dívida contigo de 3 milhões, então nós vamos cobrar 100 milhões, não faz sentido a multa, então nós vamos cobrar os 3, você abre mão dos 3 e você está liberado. Mas nem isso fizeram. O Corinthians pagou para o Cássio jogar no Cruzeiro e agora está em busca de goleiro no mercado da bola. É uma lambança atrás da outra. É uma lambança atrás da outra e ainda tem mais informações quentes dessa parte política, né? Eu acho que a gente pode chamar assim, né? Que está rolando nos bastidores com essa empresa laranja, acusada de receber dinheiro da VaiDebet. Ontem, a Marília Ruiz, no Fim de Papo, trouxe uma informação nova sobre esse assunto. Vamos ouvi-la. Bom, eu vou, antes de passar a bola para a Alice e para o Arnaldo, aproveitar esse momentinho aqui, Corinthians, que joga hoje numa situação muito complicada no Campeonato Brasileiro, para dar a informação agora de forma séria sobre uma coisa que aconteceu entre ontem e hoje. Eu contei aqui ontem que hoje daria depoimento na Polícia Civil a senhora Ana, na verdade o nome dela é Adriana, a única pessoa que entrou em contato com a senhora Edna Oliveira, a pessoa que foi aberta uma empresa no nome dela, para onde foi colocado o dinheiro. Pois muito bem, essa Ana, por causa de uma câmera de segurança, foi identificada, foi intimada e deu um depoimento hoje, e eu trago aqui com exclusividade o que ela disse. Segundo ela estava prestando trabalho a uma firma de detetives particulares de quem ela foi contratada. Ela foi, segundo ela, induzida a fazer algumas perguntas para entender o que estava acontecendo. Perguntada sobre quem a contratou para esse serviço, ela não soube informar o nome da empresa, mas diz que trabalha com investigação particular e que a pessoa que a contratou se chamava Felipe. Essa é o teor do depoimento dado hoje ao delegado Tiago Correia e a sua equipe na Polícia Civil sobre essa única pessoa, depois de aberta a empresa no nome da senhora Edna, entrou em contato com ela. No depoimento da Edna, ela diz que ela não foi pressionada por ninguém, não tinha sido recebido nenhuma intimidação, nem tinha sido recebido, sei lá, alguma violência verbal de ninguém, mas que essa pessoa tinha procurado fazendo perguntas estranhas. E essa pessoa foi intimada hoje. No próximo dia 25, o senhor Alex Cassundé precisa comparecer, está intimado, precisa comparecer para prestar o seu depoimento. E na Comissão de Justiça do Corinthians, conversei hoje com o Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do conselho, perguntei para ele se a comissão estava esvaziada, já que todo mundo faltou na comissão na semana passada. Ele disse que não, que continuam algumas diligências e tal. E eu apurei que do lado das pessoas convidadas a prestar depoimento, tanto o Yunque Lee, ex-diretor jurídico, vice-presidente jurídico, e o Sérgio,
ex-diretor de marketing, e Alex Cassundé, por enquanto, só parece que o Sérgio Moura, que era o departamento de marketing, que indicou o Cassundé, sinalizou que pode prestar esses esclarecimentos via advogado, mas também ainda não marcou uma data para comparecer ao Corinthians. Fechando o capítulo policial, Alícia. Informações exclusivas da Marília, trazendo, que ela trouxe ontem, né, no fim de papo, então hoje foi ontem. Você tem algum bastidor sobre esse depoimento, Samir? O bastidor, ela já contou, né, o Domi, o que precisa ser feito agora, a única coisa que eu tenho a mais é que o tal de Felipe aí, né, que seria o detetive, agora ele vai ser ouvido, né, pela polícia. Então, eu acho que porque ela meio que falou que estava a serviço de um detetive e não quis passar detalhes. Agora o Felipe vai ter que falar que está a serviço de quem? De outro detetive? Não. Ele vai ter que explicar, né, para quem que ele está trabalhando, estava trabalhando. Então, acho que aí vai ficar um pouco mais claro. Mas a intimação que todo mundo, né, o depoimento que todo mundo quer ouvir é o do Cassundé. Eu acho que acho que as coisas vão ficar mais claras após a Polícia Civil ouvir o Cassundé, que é o protagonista aí da história. Triste. Então, vamos lá. Eu faço que não entendi. Ok, a Adriana aparece numa câmera de televisão e ela diz que trabalha com um detetive chamado Felipe de uma empresa que ela não sabe qual é. Foi a única pessoa que entrou em contato com a Edna, que é a mulher cujo nome aparece como sócia da Nelway. Ok. A questão não é... Ontem no Corinthians as pessoas estavam dizendo assim, pelo princípio das investigações, parece que não tem envolvimento do Augusto Melo e do Sérgio Moura. Ora, para onde foi o dinheiro? A pergunta simples é a seguinte, na conta de quem caiu o dinheiro? O Felipe precisa ter sobrenome, a Adriana precisa ter sobrenome, a empresa para a qual ela trabalhava, que ela disse que não sabe para quem trabalhava, precisa ter sobrenome, precisa saber se o dinheiro foi para essa conta. A questão central é a seguinte, o dinheiro que foi depositado, R$1.040.000, que foi depositado pela empresa Rede Social Mídia, na conta da Nelway Laranja, onde foi esse dinheiro? Quem foi beneficiado por esse dinheiro? É essa pergunta que tem que responder. Cara, é tão claro isso. Agora, se o Felipe não tem sobrenome, se a Adriana não tem sobrenome, ninguém sabe qual é o nome da empresa do detetive, não, assim, ok, na conta de quem caiu o dinheiro da Edna? Da Edna não, da Rede Social Mídia. E aí a piada já vem pronta, né? Como diz aqui o Pedro Silva no nosso chat, o novo patrocínio do Corinthians é Vai de B, Samir. Vai de B é sacanagem, né? O Corinthians caminha a passos largos para a Série B. O repertório está aí. Escândalos, né? Fora de campo, enfim, administração. Outro dia, Domi, incrível, o Corinthians não tinha diretor de futebol, não tinha diretor financeiro, não tinha diretor de marketing, não tinha diretor jurídico, o Corinthians não tinha diretor de comunicação. Um final de semana assim, aliás, até, né, tá repondo até agora. Quem viu o Corinthians numa situação dessa? Acho que a palavra que define isso realmente é aquilo que o Andrés falou, que na entrevista, né, que perguntaram para ele o que ele esperava do Augusto, ele falou, vai ser um caos total. E realmente define bem, tem sido um caos. Corinthians sem diretor, trocando técnico a todo momento, Danilo caiu, né, no Sub-20, já queriam, né, demitir o Danilo, mas ele foi campeão da Copa São Paulo, aí não podia mais demiti-lo, não podia mais demitir o treinador, agora sim ele sai também, enfim, todo mundo indo embora, né? O Corinthians é um caos total, o cenário é de vai de B, se não contratar. E tem outra coisa, hein? Estamos falando em um Wallace, tá aí a informação do Bruno Andrade, né? Que ele trouxe a informação que a Udinese topou, que Udinese, mas que boazinha a Udinese, topou parcelar os 8 milhões de euros. O Corinthians, depois não falam que a gente avisa, né? O Corinthians vai pagar 8 milhões de euros por um volante de 29 anos. Para mim não faz sentido nenhum. Não sei o que o PVC pensa, vocês pensam, mas são 8 milhões de euros por um volante de 29 anos. Será ele volta como? O Corinthians
voltou o Paulinho, voltou o Juliano, né? Quantos jogadores que voltaram para o futebol? Até o William, né? Que foi considerado um dos maiores brasileiros da história da Premier League, não voltou bem. Será que o Wallace realmente vale 8 milhões de euros? Um absurdo. Aí já pagaram 5 milhões de dólares pelo Pedro Raul, com um salário de 720 mil por mês, com 5 anos de contrato. Isso aí vai dar mais de 60 milhões no final. E o Mateuzinho, eles não aprendem. E agora, né, tá devendo, não pagou nem o Félix Torres, que o Santos Laguna tá indo à FIFA, por isso pode sofrer um transfer ban, e vai pagar 8 milhões de euros no Wallace. Então, assim, os erros é cenário de Série B. É cenário de Série B. PVC, e esse dinheiro pelo Wallace, você concorda com o Samir? Eu concordo, porque o único jogador que deu certo é o Ranieri, cara. É a posição do Wallace. Você vai jogar com o quê? Com o Wallace e Ranieri? Para melhorar o poder de marcação, mas a posição deles é a mesma. Então, pode ter um outro. Olha, o Moscardo jogou outro dia. Não é essa posição que o Corinthians precisa. É a conta que a gente fez do Pedro Raul outro dia. Fizemos no Finanças, na verdade. Você pega o caso do Pedro Raul. O Yuri Alberto era o problema em janeiro. O Yuri Alberto não serve, o Yuri Alberto não presta, o Yuri Alberto não pode ser centroavante, o Yuri Alberto tem que jogar pelo lado, o Yuri Alberto não sei o que lá. Você gasta 5 milhões de dólares, que pela cotação daquele dia era 24 milhões e 600 mil reais. 25 milhões de reais. Você gasta 25 milhões de reais num centroavante que é para ser o titular e o Yuri Alberto o reserva. E com todo respeito, eu sempre achei o Yuri Alberto bom jogador, estava num momento técnico terrível. O Yuri Alberto é muito mais jogador que o Pedro Raul. 3 meses depois, 3 meses não, foi em fevereiro, 2 de fevereiro, 4 meses depois, o Yuri Alberto é artilheiro do time com 15 gols na temporada, o Pedro Raul fez 3. E você gastou 25 milhões de reais. Depois você não sabe por que o time se endivida. Então, o Wallace, você precisa de um volante, 8 milhões de euros, 29 anos, ele pode jogar bem até os 34, ok. Mas o volante é o que está funcionando. O que está funcionando no Corinthians, com toda a limitação do time, é o Ranieri. É o jogador que a torcida não está discutindo. Então, você vai trazer o volante ou buscar um outro jogador. Montar o time não é contratar jogador. Boa. Samir, até breve então, né? Pelo visto. Falaremos muito essa temporada. Até breve. Vocês me chamam quando o bicho está pegando, já reparei. Vocês me chamam quando o negócio está feio. E aí eu apareço aí para trazer o cenário, o caos, né? Vamos aguardar então o resultado dessa reunião para saber se Antônio Oliveira cai hoje ou então domingo. É que o PVC foi cirúrgico, né? Como é que você define o treinador por um jogo? Então, quer dizer, se ganhar domingo, ele passa a ser o melhor treinador do mundo. Realmente não faz sentido. Então, a gente vai ter que aguardar aí o resultado, né, dessa reunião para saber se o Antônio vai ficar sem assento ou não, ou se vão puxar a cadeira dele. Valeu, Domi, valeu, PVC, aqui nos acompanhando de... Oi? Ó, a galera curtiu aqui no chat sua piada. Boa, boa. E pagaram, ó, e eu vi que tem um superchat aí, Domi, que pagaram pro PVC não cantar, tá? Aê, do Vanderlei Dias. Ele mandou 5 aqui de cachê para você não cantar, por favor. Vanderlei, seu pedido é uma ordem. PVC não cantará hoje. Amanhã não sabemos. Quem dá mais? Valeu, Dou-lhe Samir, uma, obrigado. dou-lhe duas, dou-lhe 3. Quem dá mais? Não, já ganhou. Vanderlei campeão aqui do nosso chat. Dá 10 reais para eu cantar. Não. Já foi. Eu já finalizei. Quem sabe amanhã? Amanhã a gente abre de novo.